meu comentário de hoje quero falar-vos do mês de Abril e de dois marcos históricos fundamentais na história do nosso país. Este é um mês que sempre será lembrado, celebrado e associado à palavra liberdade. Este ano comemoramos 48 anos de 25 de Abril, 48 anos de democracia, 48 anos de conquistas, 48 anos de Revolução dos Cravos, 48 anos do golpe militar que pôs fim à ditadura do Estado Novo. No passado dia 24 de março, a democracia superou em um dia a duração da ditadura em Portugal. Para muitas pessoas, o 25 de Abril não passa de mais um feriado, onde outras pessoas saem à rua com cravos na lapela, enquanto gritam palavras de ordem. Mas quantas vezes já ouvimos dizer que isto estava bom era no tempo de Salazar? É por este tipo de comentários, feitos por saudosistas do antigo regime, ou em alguns casos, acredito, por mero desconhecimento histórico, que importa preservar a memória do Portugal de outrora e fazer uma análise do Portugal de agora. Estamos tão habituados a esta dita liberdade que já não sabemos o que é viver sem ela. Mas relembremos o cotidiano de quem viveu antes da Revolução. Comecemos pelas crianças. As crianças, aquelas que podiam ir à escola, eram separadas por género e obrigadas a usar fardas. Não havia turmas mistas e, muitas vezes, para não se cruzarem, as raparigas iam à escola no período da manhã e os rapazes no período da tarde. Não havia liberdade de expressão e a atividade política estava condicionada. Os mesmos que hoje dizem isto era bom, era no tempo do Salazar, durante a ditadura do Estado Novo não podiam dar a sua opinião sobre a atuação do governo. Não podiam ler livros ou notícias, ver um filme ou assistir a uma simples peça de teatro sem que tudo isso passasse previamente pelo lápis azul da censura. Caso o fizessem e desobedecessem, eram perseguidos e presos pela polícia política, a tão conhecida PIDE, que os torturava e submetia, consequentemente, a tratamentos degradantes e desumanos. Quem ousou desobedecer e fez oposição ao regime autoritário de Salazar e, mais tarde, de Marcelo Caetano, vivia na clandestinidade ou refugiava-se no exílio. Quando descobertos, eram presos em centros especiais de detenção, esses que todas e todos já ouvimos falar, como, por exemplo, as prisões de Caxias, Aljube e Tarrafal. Não eram permitidos ajuntamentos e não havia liberdade associativa e sindical, onde as pessoas se pudessem reunir para discutir ideias ou simplesmente para falar, sem que houvesse um controlo prévio destas atividades. Às mulheres estava reservada uma vida recatada, de cuidadoras do lar, dos seus maridos, dos seus filhos e filhas. Não podiam votar, na sua maioria, à exceção daquelas que tinham concluído o ensino secundário. Direito esse que perdiam caso casassem com um marido capaz de votar. Além disso, o Código Civil de 1966 permitia aos maridos abrirem a correspondência da mulher. O sexo antes do casamento só podia ser reparado através do matrimónio. O aborto era ilegal e o uso de contraceptivos sem autorização do marido podia ser usado como fundamento para o divórcio. Antes de 1974, as mulheres estavam impedidas de exercer determinadas profissões e só depois do 25 de Abril é que elas tiveram acesso à magistratura judicial, ao Ministério Público, aos quadros de funcionários da Justiça, à carreira administrativa local e à carreira diplomática. Enfermeiras, telefonistas e hospedeiras da TAP não se podiam casar e as professoras precisavam de uma autorização especial para o efeito. Quanto a sair do país, nenhuma mulher casada o poderia fazer sem a autorização do marido. Enfim, o país era pobre, as pessoas viviam com medo, com fome e, além de tudo o que já disse, não podemos esquecer a Guerra do Ultramar, que durou 13 anos, de 1961 a 1974. Foram muitas as despedidas de mães, pais e filhos. Filhos esses arrastados para uma guerra, alguns com apenas 18 anos, da qual nunca regressaram. 90% da população jovem masculina do país foi mobilizada para a Guerra do Ultramar, que estima-se ter causado 10 mil mortos e 20 mil inválidos entre os soldados e mais de 100 mil vítimas entre os civis, habitantes de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Foi com a Revolução dos Cravos e com o texto constitucional de 1976 que a tal liberdade foi consagrada, assim como o direito ao trabalho, o acesso universal à saúde, à educação, ao apoio social, à não discriminação em razão da ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas ou ideológicas,
da instrução e da situação económica ou condição social. É certo que o caminho desde aí tem sido feito de avanços e de recuos, mas é urgente defender e continuar a cumprir Abril. É nosso dever não deixar cair no esquecimento tudo aquilo que já foi alcançado e lutar por aquilo que ainda falta conseguir. Comecei este comentário dizendo que Abril será eternamente para os portugueses e portuguesas o mês da liberdade. E por isso não posso também deixar de lembrar que desde abril de 2007, depois de uma luta de décadas marcada por polémicas, crispação social, avanços, recuos, divergências e convergências, a Lei nº 16/2007 tirou as mulheres dos bancos dos réus e despenalizou o aborto, passando este a poder ser feito por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez num estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde. Termino assim este comentário, neste espaço de opinião, com a referência à comemoração dos 15 anos da despenalização da interrupção voluntária da gravidez em Portugal, da conquista do direito das mulheres à sua autodeterminação, à decisão sobre os seus corpos, mas sobretudo ao direito de abortar de forma segura, com cuidados de saúde humanizados, devolvendo assim a dignidade às mulheres que lhes foi roubada durante tantos anos, pondo em causa a sua saúde e, em tantos casos, a sua própria vida.